Graça e paz, irmãos. Deus abençoe você, a sua família, a sua semana. Estamos aqui para reagir a alguns vídeos diante dos acontecimentos que tivemos semana passada. Então, primeiramente, se você gosta desse canal, curte, comente, compartilhe, nos ajude também lá no Instagram, se inscrevendo, assistindo os nossos vídeos. Então, vamos reagir aqui, primeiramente, a um acontecimento da semana passada. Nicolas Ferreira liderou uma caminhada, creio que lá da cidade dele, do estado dele, de Minas Gerais, até Brasília em prol de liberdade, anistia, mais algumas coisas. E alguns famosos pastores, influencers, pessoas aí reagiram a esse movimento, trouxeram as suas opiniões. Eu gostaria de trazer a minha também. O primeiro, então, é o pastor Lamartine Pozella, que falou a respeito do raio que caiu nas pessoas que estavam participando da caminhada. Lembrando aqui que eu estou apenas discutindo ideias, não estou falando aqui a respeito da pessoa do Lamartine Pozella, respeito muito, pastor muito sério. Ele prega muito sobre batalha espiritual, essas coisas, e é interessante algumas coisas que ele for falar aqui. Então, se a gente tiver que discordar, vamos discordar, se a gente tiver que concordar, vamos concordar, mas sempre no campo das ideias, respeitosamente. Então, primeiramente, vamos ver aqui a fala do pastor Lamartine Pozella. Muitas pessoas estão se perguntando o porquê Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu na caminhada Acorda Brasil, quando 11 pessoas foram atingidas por um raio. Alguns dizem que foi só um fenômeno natural, mas quem tem discernimento espiritual sabe, nem toda tempestade é apenas climática. Algumas são resultados de batalha espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal. Toda vez que um povo se levanta em oração, Primeiro ponto. Nós temos dois extremos na cristandade brasileira. Pessoas sincréticas que não acreditam em nada, absolutamente nada, em demônios, batalha espiritual, essas coisas. E outras pessoas que elas espiritualizam tudo. Vem demônio em tudo. Vem demônio na Coca-Cola, vem demônio na maionese Hellmann's, vem demônios andando na rua, em outdoors. Vem demônio em tudo. O que nós temos que ter? Discernimento, como o pastor Lamartine Pozella, para a gente equilibrar essas coisas, porque o apóstolo Pedro fala que Satanás ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia também fala que Satanás ele se transfigura em anjo de luz, ele opera milagres e que, se possível, ele engana até os eleitos. Então temos que tomar cuidado, queridos, para não viver nos dois extremos, espiritualizando tudo e também não crendo em nada. A Bíblia fala que existem sim hostes espirituais, demônios agindo e tentando derrubar as pessoas, afastar as pessoas de Cristo, do Evangelho de Deus. arrependimento, em clamor pela nação, algo acontece no mundo espiritual. Em 2020, após o Descende em São Paulo, nós tivemos a maior tempestade em 200 anos. Coincidência? Para quem olha só com olhos naturais, talvez. Mas para quem anda pela fé, isso revela que o reino das trevas foi confrontado. Quando a igreja se posiciona, o inferno se incomoda. Eu creio que essa caminhada mexeu em estruturas espirituais do mal, mexeu em cadeias, mexeu em fortalezas e houve reação. Mas deixa eu te dizer. Ele disse que houve reação porque esse movimento mexeu em estruturas espirituais. Me corrijam se eu estiver errado, deixe nos comentários aí, mas dá a impressão que o pastor Lamartine Pozella está atribuindo ao que aconteceu ali, aquele raio que caiu nas pessoas, a ação maligna em resposta àquela caminhada, em resposta à oração que a igreja estava fazendo. Eu discordo dessa opinião. Eu não creio que Satanás tem esse poder de ficar mandando raio. Por quê? Por que nós temos que tomar cuidado com essa visão, queridos? Porque senão nós vamos começar a atribuir toda a ação da natureza como uma ação maligna, porque existem furacões, terremotos, tsunamis, e isso devasta cidades, devasta famílias, deixam pessoas desabrigadas, pessoas sem nada, e nós podemos
facilmente fala, não, foi o diabo que mandou aquela enchente, foi o diabo que mandou aquele terremoto. Então temos que tomar cuidado com isso. Discernimento espiritual. Temos que tomar cuidado para não ficar atribuindo todo o acontecimento que ocorre na natureza ou no mundo aí como uma ação maligna. Lembrando que Satanás, sim, ele está agindo, ele está se movimentando para afastar as pessoas de Deus, mas dizer que aquele raio que caiu nas pessoas foi ação maligna, tome cuidado. Algo, Deus continua no controle. Deus se agradou desse clamor, Nicolas. Deus honra um povo que se humilha diante dele. Nenhuma tempestade é maior do que o Senhor dos Exércitos. Nenhuma retaliação é maior e mais forte do que o poder da cruz. Por isso não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Continuemos em oração pela nação brasileira. Continuemos em jejum, continuemos proclamando a palavra de Deus, porque só Deus pode derrubar o mal que se levantou contra esta nação. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Brasil, ainda há esperança. Deus não desistiu de você. Se você crê nisso, meu querido, se você crê que isso que aconteceu foi uma batalha espiritual, comente aqui e compartilhe muito esse vídeo, porque eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na nossa nação. Se o meu vídeo também foi interessante para você, se está abrindo seus olhos para voltar você a pensar logicamente e também à luz da palavra de Deus, curte, compartilhe e comente nos vídeos aí. Deus abençoe o pastor Lamartine Pozella, que ele continue fazendo mais conteúdos assim. É claro que divergimos em algumas opiniões aí, mas ele é um homem de Deus, isso não tenho dúvida. O segundo vídeo agora já é mais triste, queridos, nós vamos conversar sobre isso. Olha aqui esse vídeo. Meu Deus! Aquele povo da BR, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Que tá chuva, né, irmão? Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dar a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do Então, primeiramente, temos que ver aqui que o milagre dela já está praticamente meio caminho andado, né? Ela orou para chover, mas o tempo ali já estava para chuva e ela falou para Deus mandar chuva lá na gadaiada. Primeiramente, aqui a falta de respeito que ela tem com as pessoas que estão lá, independente se são cristãs ou não. Eu acho que o que deve imperar em nós, como seres humanos, é o respeito, o amor ao próximo. E vamos continuar aqui para vocês verem. Céu, e manda agora, de encontro a toda a gadaiada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigado, Jesus, por cuidar do Brasil. Junto com as do mundo, meu Deus. Obrigado, Senhor. Manda chuva agora, para toda a gadaiada agora, sair da BR agora, meu Pai. Em nome do teu filho amado, em nome de Jesus Cristo, protege o meu Brasil de fascista, de bandidagem, de quebra-quebra, Senhor. Protege o Brasil agora, em nome do teu filho amado. O Brasil está protegido, debaixo do poder de Deus, debaixo das orações das músicas. Meu Deus. Então aqui nós vemos dois problemas. Primeiramente, o fanatismo político. Pessoa claramente aqui é defensora do Lula, né? Até aí tá tudo bem, né, tranquilo, mas a pessoa, ela é tão cega, ela está tão, assim, profundamente enraizada nesse movimento político, em que ela praticamente não enxerga as pessoas que pensam o contrário como seres humanos também dignos da misericórdia de Deus. Porque a palavra fala assim, que aquilo que você quer que os homens façam a você, você também deve fazer a eles. Então, se ela entender o propósito do evangelho, ela também está atraindo maldição para a vida dela, porque ela está orando para cair raio nas pessoas, para chover, para estragar ali a caminhada das pessoas, e dá a entender que na visão dela, Deus está ouvindo só ela. Deus tem uma reação especial às orações dessa senhora. Segundo ponto,
é a espiritualização demais, queridos. Nós acharmos que todo o acontecimento que ocorre na natureza é ação divina. Eu creio que Deus está no controle, mas Deus também, ele deixou o mundo seguir o seu curso natural, onde ocorre chuvas, estações. Isso está lá em Gênesis. Deus criou o sol, a lua, para dar as estações de meses, anos, dias, criou chuva, todas essas coisas. E isso, a natureza, ela segue um curso natural. Então vai chover no momento certo, vai fazer sol no momento certo. Eu creio que há a ação de Deus, mas falar que ela ficar espiritualizando, como também o pastor Lamartine Pozella fez, que diz que aquele acontecimento foi uma ação maligna, temos que tomar cuidado. As pessoas hoje em dia elas estão vivendo no extremismo político-religioso, onde todo e qualquer acontecimento, Deus vai agir, Deus vai fazer tal coisa, Deus vai isso. Então temos que tomar cuidado, porque igual a mulher que ela fez, começou a chover, ela falou que Deus respondeu ela. Não vejo base nenhuma para isso. Estava chovendo porque já estava nublado, então tome cuidado, queridos. Protege o presidente Lula em Brasília, que nenhuma ferramenta se levante contra o presidente, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Só foi eu pedir a Jesus, a chuva veio. Amém? Para a honra e a glória de Deus. Porque Deus responde a oração da filha dele. Amém? Irmã Mônica, E o que me faz pensar que Deus também não está respondendo a oração das pessoas que estão lá na caminhada? Porque Deus responde só a oração dela, sendo que a oração dela é praticamente uma oração imprecatória, em que ela está desejando o mal das pessoas que estão fazendo a caminhada, um ato ali que elas estão pedindo por liberdade, pedindo por anistia e demais coisas. Eu creio que as passeatas em prol de melhorias para o Brasil, de direitos, de dignidade humana, elas são válidas. O que eu acho errado é você ficar defendendo política, usando o nome de Deus. Isso é totalmente errado. Então eu já vou parar aqui, que esse vídeo aqui já é coisa horrível. E um terceiro agora, para não ficar só nas minhas palavras, vou colocar de pessoas mais inteligentes, mais estudadas do que eu nesse assunto. Então aqui temos o pastor Granconato junto com o César Cavalcante. Eles vão falar um pouco a respeito da política e da igreja. Mandou para o pastor César: se Jesus voltasse hoje, o que o senhor acha que ele diria sobre a igreja de hoje em dia e sua relação com o poder político? Bom, a gente sempre está contaminado com a nossa experiência regional, né? Então, essa pergunta é muito ampla, né? Então, o que ele vai falar para a igreja da Coreia é uma coisa, o que ele vai falar para a igreja... entende? O que ele falaria sobre isso? Mas eu entendo a pergunta dela, que ela está falando sobre nós aqui. Infelizmente, a igreja brasileira, nos últimos anos, ela se, sei lá, de alguma forma, se politizou de uma forma muito além da medida, na minha opinião. A igreja... Também concordo. Ela não é um palanque político partidário. Eu acho que a igreja tem que falar sobre o Evangelho de Jesus. E quando você fala do Evangelho de Jesus, obviamente você vai tangenciar, você vai tocar em algumas coisas que estão acontecendo na sociedade, tá certo? Se posicionando contra ou a favor. Mas a igreja não é um palanque político, a igreja não tem que ter o candidato... o número do candidato XYZ, né? Eu acho que alguns pastores acabaram se perdendo um pouco nisso. E no final, seja como for, esquerda e direita vai perseguir os salvos no final. É a minha leitura. Existe uma tendência de algumas pessoas, e especialmente pessoas que não são cristãs, de dizer que pastores não podem falar sobre política. Então, por alguma razão, estudaram aí, não sei onde, estudaram aí quais são as filosofias diversas de ministério pastoral e chegaram à conclusão de que o ministério pastoral não pode tratar de alguns assuntos. Em alguns assuntos, os pastores devem se manter calados.
Quando isso, na realidade, é um desvio chocante. Porque a política ela está fortemente mesclada com a moral, a ética, o bom viver e diversos ramos da vida do indivíduo, das pessoas em geral. Então, eu concordo com o pastor César que a igreja não pode abraçar um partido político, abraçar um candidato e defendê-lo, um número tal, uma legenda específica, um candidato e defendê-lo com unhas e dentes. Mas os pastores e os cristãos devem sim, diante de um fato político que fere os valores cristãos, ele deve sim se posicionar. A Paula Costa mandou para o... Amém. E é isso, queridos. Então vimos aqui o Granconato e o pastor César Cavalcante comentando a respeito da política. Como eu disse, cada um tem a sua liberdade, a sua opinião de poder opinar e escolher qual partido, qual político ele quer votar. O que eu acho errado é usar a igreja, o púlpito, para colocar políticos em que você não sabe da vida moral, da vida espiritual daquela pessoa, não sabe se ela é pastoreada por alguém, se ela de fato ela pertence à igreja, porque nós vimos vários e vários casos de pessoas que nem em Cristo acreditavam, mas viu a igreja como uma grande ferramenta para conseguir votos e começou a falar de Deus que amava Jesus, e nós vemos isso muito no meio político. Eu ainda defendo que igreja não é lugar para fazer propaganda política para ninguém. O que eu creio é o mesmo modo do pastor Granconato, em que nós devemos nos posicionar, devemos estudar os políticos no qual nós vamos votar, para entender se aquela pessoa ela é uma pessoa reta, se ela é uma pessoa justa, se ela é uma pessoa que cumpre com as suas promessas e se ela de fato é cristã. Então é isso, queridos. Estamos aqui para reagir a alguns vídeos. Que Deus te abençoe e nos vemos num próximo momento.